Olá pessoal, eu sou o professor Luciano e esse é o nosso canal Filosofia para Iniciantes. E se você não curtiu o canal, curta aí, compartilha. É muito importante que você divulgue nosso canal para que a plataforma entenda que o nosso canal é importante para esse tema, que é o tema da filosofia. Tá? Hoje a gente vai falar dos incorporais no estoicismo antigo, principalmente dos primeiros estoicos. Então eu quero que você fique conosco aí até o final para a gente tentar pensar de uma nova maneira. Solta a vinheta, bora lá que nós vamos começar aí a nossa videoaula, beleza? Bom, falar de filosofia estoica mais um pouco, a gente tem uma aula aí específica sobre o estoicismo antigo, e sempre quando a gente fala de estoico aqui, a gente fala dos estoicos, os primeiros estoicos, que são esses aqui, Crisippos de Sores, Cleante de Assos e Zenão de Cítio. Da onde que a gente está tirando esse pensamento? Aqui da filosofia do livro Émile Breyer, A Teoria dos Incorporais no Estoicismo Antigo, beleza? Então tudo que nós falarmos aqui tem um pouquinho na filosofia do Deleuze, tem um pouquinho nas aulas do nosso mestre Cláudio Piano, um pouquinho do nosso amigo Luiz Manuel Lopes, de todas as suas aulas postadas aí no YouTube, no canal Falas Esquivas, tá? E um pouco da nossa experiência de sala de aula. Bom, nesse sentido, buscando aí as aulas do nosso mestre Cláudio Piano, o Cláudio Piano, em várias aulas, ele trata do pensamento estoico. Ele tem aula específica do estoicismo, né, dos estoicos. Ele tem aula baseada em Deleuze, joga para os estoicos. E uma dessas aulas, nas suas aulas transcritas, que ele deu entre a década de 80 e 90, ele fala do empírico ao transcendental. Então a gente vai tentar aqui abrir um pouquinho a porta, de forma didática, do que é esse conhecimento transcendental, ou esse termo transcendental, como que esses filósofos que nós citamos trabalham com transcendental. Bom, vamos pensar então, buscando aí a filosofia tradicional, que é a filosofia aristotélica. Ora, aí buscando um pouco pelo lado da linguagem, a gente, pegando o pensamento de Aristóteles, segundo o livro do Émile Breyer, os aristotélicos só conheciam a coisa conceituada e o conceito universal único dessa coisa conceituada. Tá? Lembrando aqui, eu peguei o objeto árvore, e a árvore, enquanto matéria, enquanto fantasma sensível, ou seja, enquanto elemento físico, ela está abaixo da linha. Essa linha é feita na teoria do conhecimento do Platão, e a gente sabe que o Aristóteles foi um seguidor do Platão, até certo ponto, né? Porque embora o Aristóteles dê um valor maior para o mundo sensível, o Aristóteles ele ainda explora muito esse campo das ideias do Platão, colocando ali a razão, colocando ali a sua ética e colocando ali a sua ciência, a sua lógica. Então, muito do pensamento de Aristóteles ainda se faz valer de continuidade com o pensamento do seu mestre Platão. Tá? Então, a gente pega aqui, numa questão da linguagem, o Aristóteles, repito, só conhecia a coisa e o conceito dessa coisa. Então, você tem aqui a árvore material, que é o conteúdo do conceito, né? E você tem o conceito árvore, tá? E esse conceito árvore vale para qualquer árvore que já existiu, existe e possa vir a existir. Por isso que é conceito universal. E esse termo árvore é único. Não existe outro termo para se referir a essa coisa conceituada que nós estamos chamando aqui de árvore, tá? Então, a árvore, enquanto matéria, pertence à realidade empírica, ao campo físico, né? Ao campo individual, à substância, né? A substância segunda, como vai dizer Aristóteles, ao fantasma sensível, tá? Por que fantasma sensível? Porque ele precisa ainda do conceito que dá limite aos seus entornos aí do objeto, tá? Os objetos do mundo empírico, da realidade individual, ela precisa do conceito para que haja um limite, para que essa árvore, os contornos dessa árvore não se esbarrem no contorno de uma pedra. Então, para separar o mar de árvore, você precisa de conceituar. Para ficar um pouco mais fácil, para você saber separar árvore de um arbusto, você teria que ter aí o conceito, tá? Então, alguns objetos, por conta de ser sinônimos, possuem profundas semelhanças, tá?
Esse aí era o pensamento do Aristóteles. Então, ele vai ter um mundo empírico, uma realidade empírica e uma realidade mental. O Aristóteles, para encerrar Aristóteles, ele só conhecia essas duas realidades. Bom, passando para os estoicos também faz uma dualidade, né? Ele produz um dualismo no seu pensamento, mas esse dualismo, essa primeira parte do dualismo estoico, já vai colocar tudo que estava dividido no pensamento de Platão e Aristóteles. Por exemplo, para os estoicos, tudo é corpo. E quando a gente fala de corpo nos estoicos, a gente está falando de potência. Potência é igual a força. Potência que quer expandir. Então a relação do corpo não é um corpo individual, é um corpo buscando outro corpo, buscando outros corpos. E na junção desses corpos, você vai ter uma outra coisa que não será corpo. Mas o que a gente precisa dizer aqui é que tudo é corpo. Então essa máxima de tudo é corpo não fica nada de fora. Nada que Platão e Aristóteles tinham concebido como campo da realidade empírica, como campo da realidade mental. Por exemplo, para o Platão e Aristóteles, a realidade mental não é um corpo. O fantasma inteligível não é um corpo. O fantasma inteligível, para Platão e Aristóteles, vamos pegar Platão, seria uma essência. Seria uma dianoia, uma noesis, né? Seriam elementos totalmente diferentes do corpo. Tanto que Platão vai dar consistência, vai dar valor somente ao mundo mental, que ele vai chamar de mundo inteligível, né? Então, o Platão, ele concebia esses dois mundos, mas dava valor ao mundo inteligível, tá? O Aristóteles a mesma coisa, embora o Aristóteles fala que tudo nasce pelo corpo, pela matéria, né? Ele explica as relações materiais, potência, ato, mas ele vai falar que existe um outro universo, que é o universo das formas. Então, há o corpo e há a forma do corpo. A forma do corpo ele vai introduzir ali a ciência, né? Uma ciência ainda balbuciante, mas a ciência, a lógica, né? Então, a lógica, a ciência conceitual, ou a ciência racional, a ciência lógica, não é uma ciência material, ainda uma ciência do campo inteligível, do campo racional. Beleza? Agora, para os estoicos, o conceito universal é corpo, a alma, que para Platão faria parte do mundo inteligível, a alma para os estoicos é corpo também, o conceito universal é corpo também, o fantasma sensível, obviamente, é corpo, e o fantasma inteligível também é corpo. Ora, então, o que existe além do corpo? Ele vai dizer que o que existe além do corpo, há alguma coisa além do corpo, mas não sabemos o que é. Por quê? Porque o corpo está em contato com outro corpo, gerando aí uma expansão, e essa expansão não é corpo. Eles vão dar um nome, obviamente, aí a gente tem que trabalhar com a linguagem. Então existe linguagem nos dois mundos aqui, tanto de Platão e Aristóteles, como existe linguagem nos dois mundos aqui, entre os estoicos, o corpo dos estoicos e o incorporal dos estoicos, tá? Bom, isso que não é corpo, né, que seria o efeito, o resultado do corpo, eles vão dar o nome de incorporal, de lecto e de sentido, tá? Ou seja, então se o corpo existe, e tudo que existe é corpo, o incorporal não existe e não é corpo. Vamos aprofundar um pouco mais aí? Bom, a gente tem que saber o seguinte: quando a gente fala de corpo nos estoicos, nós estamos falando de potência e expansão. Potência em expansão. Então é um corpo que se mistura com outro, e ali, nessa mistura, nessa miscelância, vai gerar um efeito incorporal. Quando um corpo está se misturando com outro, eles estão gerando causas, né, um para o outro. Porque se a gente pegar aqui, para Platão e Aristóteles, as formas do mundo mental, da realidade mental, as formas aqui é que são a causa dos objetos abaixo da linha, dos objetos individuais, dos objetos existentes, tá? Mas o que causa nesses objetos? Por que a realidade mental é causa para os objetos empíricos, para a realidade corpórea? Porque, como eu já disse, são causa no sentido de dar limites, contornos para os objetos. Caso isso não aconteça, esses objetos não podem fazer parte do conhecimento, segundo Platão e Aristóteles, que estão ali tentando constituir tanto a filosofia quanto a ciência. Então, todos os objetos possuem contornos. Aquilo que não possui contorno e não é causado, ou não possui a causalidade do mundo superior, que é o do mundo conceitual, passa a ser chamado de fantasma puro ou simulacro. Então, fantasma sensível é um fantasma que possui contorno. O fantasma inteligível, ou que contém o contorno. Agora, os simulacros, que já aparecem na epistemologia do Platão, nós já fizemos aula sobre isso, os simulacros não possuem formas, não possuem contornos, ou seja, não é aí captado pela causalidade das essências, das ideias, dos conceitos, tá? Então é essa a visão dos estoicos. Os estoicos vão falar que
enquanto um corpo está em potência, né? Um corpo é a potência, e produz ou quer expandir buscando outro corpo e se mistura com esse corpo, enquanto isso acontece, há uma causalidade ali, ou seja, um corpo é causa para outro corpo, e a relação dessa causalidade é que vai gerar um efeito. Só que esse efeito não é corpo. Aí já vem uma oposição ao pensamento platônico, porque o pensamento platônico vai dizer, e aristotélico vão dizer, esse pensamento vai dizer que o corpo só é corpo porque possui causas, né? Aqui é o contrário. Aquilo que não possui causa é chamado de incorporal. Então, o corpo é causa um para o outro, tá? Então, a causalidade está na potência. E potência é justamente aquilo que não tem formas. Então, o corpo estoico não tem formas. E eles estão em causalidade um para o outro, tá? E vai gerar, e esses corpos sem formas vão gerar os incorporais, que são infinitos corpos, né? A partir do momento, por exemplo, que o coração mistura com o sangue, vai gerar um efeito. A partir do momento que o bumbum se mistura com a cadeira, vai gerar um outro efeito, um outro incorporal, né? Um outro tipo de objeto que eles estão chamando de incorporal, tá? Quando o corpo de um garoto mistura com o corpo de uma profissão, né? Vai gerar um efeito nesse corpo. O corpo vai continuar o mesmo, mas o efeito é que muda, tá? Então é essa também a preocupação dos estoicos. Um corpo em mistura com um outro corpo vai gerar um incorporal. Esse incorporal não modifica o corpo. Não modifica, tá? Esse corpo, ao misturar com outro, ele não se modifica. O que muda é o sentido. O que muda é um incorporal. O incorporal muda o tempo todo. Então você tem infinitos incorporais, ou seja, infinitos modos de ser. E essa infinitude, né? Essa infinidade de modos de ser não é um corpo, mas um incorporal. Beleza? É um efeito do corpo no mundo. Beleza? Aí a questão é, quando você olha para o mundo, o que você está vendo? Corpos ou incorporais? É essa a questão, tá? Então vamos aprofundar aí. Na questão da linguagem, você chamaria de lecton, ou, traduzindo lecton, é sentido. Então os estoicos conheciam o corpo, entre o significante e o significado, né? Os aristotélicos e os platônicos só conheciam o quê? Vamos voltar aqui para a gente entender. Conheciam o objeto e o seu conceito, só esses dois, né? Aqui os estoicos conhecem o objeto, o seu conceito e o efeito do encontro desse corpo com outro corpo, né? Ou seja, uma inexistência, um modo de ser desse corpo. Então teria aqui três questões: a força em expansão, o conceito, que também está aqui, e os infinitos incorporais, que são os sentidos. Os sentidos já são uma terceira categoria. Os estoicos, os platônicos e aristotélicos, principalmente os aristotélicos, que é o que vão estar próximos ali de Zenão, de Cleantes e Crisipo, né, que são os continuadores de Aristóteles. Lembrando que o Aristóteles, quando chega em Assos, ele funda uma escola. Provavelmente Cleantes não vai estudar nessa escola, pode até ter estudado, não estamos aqui trabalhando com a biografia dos estoicos, mas provavelmente Cleantes vai pensar diferente ou vai estudar em outra academia que não aquela fundada por Aristóteles. Então o pensamento vai ser diferente, tá? Então, enquanto os aristotélicos conheciam uma díade, que é significante e significado, ou palavras e coisa, os estoicos conheciam a palavra, a coisa e o sentido, tá? Três elementos aí, simples assim. Bom, uma filosofia do século II a.C., essas filosofias, que não são as tradicionais, platônicas e aristotélicas, tinham um modo de pensar que nos ajudaria a pensar a realidade do século XXI, um século da diferença, um século onde temos que buscar novas formas de pensar, nós temos que fugir dessa colonização ocidental. Agora vamos falar um pouquinho da relação do tempo, tá? Os históricos vão pensar o tempo totalmente diferente do tradicional. Enquanto a gente tem uma linha crônica, cronológica, uma linha que é presente, passado e futuro, os históricos separam, eles fazem uma ruptura com essa linearidade do tempo. Então eles colocam o presente no corpo e colocam o passado e o futuro esquartejando-os nos incorporais. Então, enquanto você tem uma dimensão existencial, que é o corpo, um corpo enquanto potência, você tem uma dimensão paradoxal, que é passado e futuro, nos incorporais, que não são existentes. Então, passado e futuro não existem. Eles são insistências. Eles podem ser aquilo que nós já dissemos, o efeito dos corpos. Beleza? Então, o passado e o futuro aqui estão nessa nova imagem do pensamento. Uma nova imagem do pensamento que não quer o presente como linearidade ou uma única dimensão do tempo, ao lado do presente, insistindo
como incorporais e acontecimento e sentido, você teria o passado e o futuro. Beleza? Bom, quando a gente fala de incorporar o histórico, nós também estamos falando de singularidade. O que seria essa singularidade? Ora, na ontologia existia-se, então vamos voltar aqui, na ontologia existia essa dualidade. Tanto a realidade empírica, o fantasma sensível e o fantasma inteligível faziam parte da ontologia. Então o conceito universal era existente para os aristotélicos, assim como a coisa conceituada, que era a matéria orgânica, também existia, que era os indivíduos. Então, lembrando que a gente está no plano epistemológico, no plano conceitual, tá? No plano da linguagem. Então, na questão da ontologia, tanto os indivíduos quanto os universais existiam. O que vai acontecer? Vai chegar na Idade Média, né? Fim da Idade Média, finalzinho da Idade Média, um filósofo chamado Guilherme de Ockham não vai concordar com essa ontologia dos universais e vai dizer que os universais não podem fazer parte da ontologia, da existência, daquilo que existe, né? Porque os universais não são existenciais. Então, eles são semióticos, eles são linguísticos, tá? Então, fazendo isso, o Guilherme de Ockham faz uma navalha, vai ficar conhecido aí no pensamento, a navalha de Ockham, vai separar os universais dos indivíduos, tá? Então, até o século, da Idade Média até o século XX, quando se falar de indivíduo, você terá um único elemento, o individual, tá? E o último elemento, que seria o conceito universal, vai para o campo da semiótica. Ora, e aonde está incorporal, professor Luciano? Os incorporais não aparecem na filosofia. Estamos dando um salto para o Ocidente moderno e você não vai ver em nenhum momento os estoicos, o pensamento estoico aparecendo aqui, tendo continuidade com os grandes pensadores que estão ali próximo do limiar da ciência. Obviamente, o pensamento estoico só vai retornar no século XX, tá? Então, aqui, quando a gente fala, aqui a gente está falando de singularidade, a gente está mostrando que no século XX, o campo individual ele vai se dividir em dois. Metade corpo, indivíduo, e a outra metade singular. Então, o que seria essa singularidade? Olha, a gente tem que começar a pensar. Bom, essa singularidade a gente já sabe que ela possui dentro dela o passado e o futuro como dimensão e dimensões paradoxais, ou seja, o passado e o futuro como não existente. A singularidade também não existe, porque o incorporal dos estoicos não existe. Então, você tem que saber que estamos, quando a gente já fala de singularidade, nós já temos elementos. O pensamento do estoicismo já trazido à tona. Então, o pensamento dos estoicos tem o quê? Tem os incorporais, os lectons, o sentido. Então, tudo isso está dentro da questão da singularidade. Beleza? Então, aqui nós estamos vendo nascer uma nova imagem do pensamento. Ou seja, uma nova forma de pensar o sujeito. Então, se a gente pensava o sujeito pela subjetividade, e a subjetividade em relação ao objeto, saiba que agora a gente pensa não só a individualidade do sujeito, a subjetividade, como a gente está pensando agora uma nova subjetividade, ou uma pré-subjetividade, uma singularidade. Ora, o que não seria isso, senão o transcendental deleuziano, tá? Esse transcendental deleuziano não vai se confundir com o transcendental kantiano, porque em Kant o transcendental possui as formas da consciência, e aqui, para os estoicos, a consciência é corpo, a consciência não é incorporal. Então a gente está diante de algo assustador. Então, se a gente está diante de algo assustador, que é a singularidade ou incorporal estoico, só basta a gente associar isso à arte, né? A uma produção artística de imagem e movimento, porque nem tem imagem nos incorporais. A imagem parou aqui no campo individual. Essa singularidade, se ela produz imagem, não pode ser uma imagem que evoque elementos individuais, elementos do campo orgânico, do campo físico. Tem que ser imagem que destoe toda a concepção da subjetividade. Tem que ser, como se diz assim, uma deturpação dos elementos subjetivos. Então, nada mais belo do que a gente ilustrar essa singularidade com a pintura do Van Gogh, que se chama Noite Estrelada, com ela em movimento, que começou a aparecer agora no século XXI, recentemente. Exposições onde essa imagem do Van Gogh aparece em movimento. E a gente percebe que quando o Van Gogh pinta Noite Estrelada, ele não está ali pintando nada que esteja no campo individual. Ele está pintando as forças, a singularidade, os incorporais, o passado e o futuro. Show de bola? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. E comente aí nos nossos comentários o que você achou dessas aulas, né? Faça uma relação dos estoicismos que você vê no YouTube com os estoicismos que nós estamos trazendo agora, né? Que está aparecendo agora. Faça aí um feedback para nós e que nós traremos aí mais elementos para vocês. Vamos debater e vamos pensar, vamos tentar refletir o que seria essa nova imagem do pensamento, como que seria essa singularidade na sua vida, né? Como se pensar o mundo a partir de agora
não como os elementos subjetivos, ou seja, os 5 sentidos, memória, né? E sim como elementos singulares. Podemos colocar a imaginação na singularidade, podemos colocar a loucura na singularidade, podemos colocar o sonho na singularidade, podemos colocar toda a religião da Umbanda nessa singularidade. Eu colocaria todo o conhecimento dos povos originários, dos meus antepassados africanos, né? Todos eles são pensados aqui a partir da singularidade. Tá? Por quê? Porque o campo individual e o campo racional sempre foi dominado pelo Ocidente. O Ocidente tentou oprimir, né? Tentou varrer do pensamento todas as filosofias que tinham já essa singularidade desde os primórdios, como as filosofias africanas, orientais, todas elas já se pensava singularidade. Tá? Quem está trazendo agora no Ocidente é Deleuze, e Deleuze está fazendo toda uma crítica aí ao sistema ocidental normativo, né? O Deleuze aí está mostrando que nós temos que pensar diferente, tá? E pensar singularidade é pensar o todo aberto. Um abraço para vocês. Até a próxima.